Shalom, irmãos. Em tempos de angústia, vamos falar de esperança. Nós vamos começar uma série sobre o servo sofredor e nós vamos fazer uma média aí de 4 vídeos, tá? 4, 5 vídeos. E nós vamos começar hoje, tá? O texto está em Isaías 42, que é o primeiro canto do servo. E nós vamos ver quem é este servo que fala, este servo sofredor, né? Eu coloquei aqui no documento, no Drive, para ficar mais fácil, né? Para vocês acompanharem o raciocínio. Os irmãos judeus, os Yahudim, refutam a questão de que o servo sofredor do livro de Isaías, Yashayahu, seja o Mashiach, Yahshua ou Yahushua. Eles alegam que o servo sofredor é Israel. Como é de conhecimento, acredito que a maior parte, né, das pessoas que chegam aqui no canal, ou se não é, fiquem sabendo que os irmãos judeus, eles, na grande maioria, né, retirando daí os judeus messiânicos, eles não acreditam, né, que o Mashiach e a Yahushua seja o Mashiach esperado, profetizado, tá? Então, eles ainda estão aguardando um Mashiach, tá? Então, quando Isaías fala sobre o servo sofredor, nós vamos ter o perfeito entendimento que está se referindo a Yahushua, eles dizem que é Israel, justamente porque eles não creem. Por quê, irmãos? Até não coloquei aqui, mas isso eu vou conversar com vocês. Eles imaginavam, irmãos, um rei que viesse com muita força, né? Como se fosse ali um general de guerra mesmo naquela época, para destituir todo aquele jugo, né, que o povo de Israel sofria, né, ali naquela época na mão dos romanos. E como Yahushua, ele veio, né, a sua primeira vinda, com o propósito de morrer realmente naquele madeiro por nós, para a expiação dos nossos pecados. Ele foi um cara, uma pessoa extremamente humilde, um ser de um amor profundo, alguém assim que realmente com essas qualidades ele é o único, né, irmãos? Ele é Kadosh, não teve nele nenhum tipo de iniquidade, né? Mas, sobretudo, é uma pessoa, né, extremamente humilde. Então, eles não receberam esse Mashiach, eles esperavam um rei, alguém com poder e autoridade, e não ali um cordeirinho, como ele se fez o cordeiro de Á, e que se deu, né, totalmente por nós, uma morte sacrificial, né, vicária, a favor de todos os pecadores, né, a favor daqueles que vão recebê-lo. Então fica essa questão dos irmãos judeus, eles não aceitam então que Isaías esteja se referindo ao Mashiach Yahushua. Em algumas passagens das Sagradas Escrituras, realmente vemos Israel sendo colocada com o termo servo, que em hebraico é a palavra Eved. Irei citar algumas delas. E tu, Israel, meu servo, Jacó, Yaakov, a quem escolhi, descendência de Abraão, Abraham, meu amigo, tu a quem tomei desde os confins da terra, a quem chamei desde os seus recantos mais remotos e te disse: tu és o meu servo, eu te escolhi, não te rejeitei. Isaías 41, 8, 9. Outro verso, né, que realmente se refere a Israel. Lembra-te destas coisas, Jacó, e tu, Israel, pois que és o meu servo. Eu te modelei, tu és o meu servo, Israel, tu não serás esquecido. Jacó, né, Yaakov, ele que foi o pai das 12 tribos de Israel. E ele teve, né, o seu nome acrescentado. Muitos dizem que ele teve o nome trocado. Na verdade, ele teve mais um nome acrescentado ao nome dele, que foi Israel, tá? Então, às vezes ele é chamado como Jacó, o próprio Israel é chamado de Jacó, se referindo aí às 12 tribos na totalidade,
E também se refere somente com a palavra Israel, né? Também muitas vezes esse Israel se refere somente ao Reino do Norte, tá? Outro versículo que temos, até eu não coloquei aqui, depois eu vou arrumar, irmãos, vou mandar para vocês nos comentários ali, no comentário fixado. E tu, Jacó, meu servo, não temas, oráculo de Yahweh, não te apavores, Israel, porque eis que vou te salvar de terras distantes e teus descendentes da terra do seu cativeiro. Jacó voltará e terá paz, estará sereno, sem que ninguém o inquiete, tá? Então, esses versículos, realmente não há sombra de dúvida que se refira ao povo de Israel, tá? Aqui em Isaías 42, então, até vou aumentar um pouquinho aqui para vocês. É o primeiro canto do servo, tá? Depois nós temos os demais que eu vou deixar para cada um vídeo específico. Vou ler para vocês então. Eis o meu servo que eu sustenho, o meu eleito, o meu servo, tá? Que eu sustenho o meu eleito em quem tenho prazer. Pus sobre ele o meu espírito, tá? Aqui eu trago os comentários. Eu quero ver o comentário, então eu coloquei aqui Lucas 3:22. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corporal como pomba, e do céu veio uma voz: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei, né? Então aqui fala, né, que o Todo-Poderoso, ali quando ele estava no batismo, né, veio a Ruach HaKodesh, conhecido como Espírito Santo, sobre o Mashiach, né, então confirma aqui, né, através desse versículo sobre quem nós estamos falando. Ele, tá, aqui também eu boto outro comentário, ele trará o julgamento às nações. Bom, se aqui fosse a nação de Israel, em qual momento Israel trouxe ou trará julgamento às nações? Eu fiz esta pergunta, tá? Se, como os irmãos judeus dizem que aqui é Israel e não o Mashiach, eu pergunto então, em que momento Israel trouxe ou trará julgamento às nações? Tá? Infelizmente, Israel não teve essa moral, pois fez o que era mal aos olhos do Todo-Poderoso. Vocês, israelitas, vou ler o livro de Amós agora, capítulo 9, 7 e 8. Vocês, israelitas, acham que são melhores que os distantes cuxitas? Decreto do Eterno. Não tenho lidado com todas as nações? Não fui eu que trouxe Israel do Egito, os filisteus de Caftor, os arameus de Kir? Mas estejam certos de que eu, o Eterno, o Senhor, estou de olho no reino do pecado. Vou varrê-lo do mapa, mesmo assim não vou destruir totalmente a família de Jacó. É o decreto do Eterno. Outro verso está no livro de Atos, capítulo 17, verso 31. Porque ele fixou um dia no qual julgará o mundo com justiça por meio do homem a quem designou, dando-lhe crédito diante de todos ao ressuscitá-lo dentre os mortos. Então nós temos a certeza que esse ele trará o julgamento às nações é o Mashiach Yahushua. Tá? Justamente por esse livro de Atos, no capítulo 17, 31, que diz que ele fixou um dia no qual julgará o mundo com justiça por meio do homem a quem designou, dando-lhe crédito diante de todos ao ressuscitá-lo dentre os mortos. Tá? Então nós temos que ter em mente que o Mashiach é o único que foi achado digno, tá? De fazer este julgamento, tá? Infelizmente Israel pecou, Israel se apostatou, tá? Eles não estão excluídos da salvação, não, eles estão incluídos, tá? Porque Israel, ele está incluído nas promessas, né, de salvação, porém, né, quem foi achado apto
acreditou por meio do homem a quem designou, e a designou um homem, tá? Que teve crédito diante de todos ao ressuscitá-lo, né? Ao ser ressuscitado dentre os mortos, tá, irmãos? Continuando então, ele não clamará, não levantará a voz, não fará ouvir a sua voz nas ruas. Mais um comentário aqui. Yashua, percebendo isso, retirou-se dali. Acompanharam-no muitos, e ele curou a todos e advertiu-lhes que não o dessem a conhecer, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Yashayahu. Eis o meu servo, quem eu apoio, meu escolhido, em quem minha alma se agrada. Eu pus a minha ruach sobre ele, né, o Espírito Santo. Ele fará a integridade sair para as nações. Ele não chorará, nem elevará sua voz na rua. Ele não quebrará uma vara ferida, nem extinguirá um pavio que esteja se apagando. Ele trará justiça, segundo a verdade. Ele não falhará, nem será esmagado, até que tenha estabelecido a justiça na terra, e as ilhas esperarão pela sua Torá. Mateus 12, 15 ao 19, tá? Então, é dessa forma que ele fez o seu ministério aqui na terra. De forma discreta, de forma humilde, ele não levantou a voz. Por quê? Por que ele está dizendo isso aqui, irmãos? Muitos cristos, né, entre aspas, muitos aqueles que se diziam cristos e arrebanhavam seguidores, né, porque muitos eram os que se diziam na época, né, então tinha uma confusão muito grande, afinal de contas, quem é o Mashiach, né? Aqui ele está deixando uma dica, ele não clamará, não levantará a voz, não fará ouvir a sua voz nas ruas, porque aqueles homens, né, esses falsos cristos, né, esses falsos ungidos, eles eram homens, na maioria das vezes, que eles se levantavam de forma mais política do que de forma religiosa. Eles queriam mais falar de um contexto de revolução contra Roma do que como Mashiach veio, né, para pregar contra o pecado, para que o pecador se arrependesse, né, e se tornasse uma nova criatura, tá? Então aqui ficou a dica de que o Mashiach prometido, o servo sofredor, ele seria diferente daqueles que se diziam Cristo, né, que andavam gritando pelas ruas, fazendo alvoroço, arrebanhando pessoas para fazer um motim, né, muitas vezes. Então, ele não era dessa forma. Continuando aqui, não quebrará a cana rachada, não apagará a mecha bruxuleante, com fidelidade trará o julgamento. Irmãos, eu até salientei aqui em verdinho ou azul, né? Porque aqui nós temos uma grande revelação. Uma grande revelação, irmãos, que eu estive dando uma olhada nos comentaristas bíblicos cristãos. Eles fazem eles julgam isso aqui como se fosse essa cana rachada, essa mecha bruxuleante, né? Aquelas pessoas mais, por exemplo, os pecadores que já estavam ali moídos pelo pecado. Não é isso, tá? Não é. Eu vou explicar para vocês. Então, botei aqui embaixo. Aqui temos uma revelação muito grande por parte do Criador. Preste atenção. O Mashiach Yashua, ao contrário do que o sistema religioso judaico-cristão apregou aos quatro ventos, não veio quebrar a cana rachada, ou seja, a Torá, né? A Torá, ela representa essa cana, é o papiro, né? A Torá, ela é feita do papiro, e o papiro é uma cana, tá? Então, a Torá já estava rachada, né, nessa época. Durante todo o tempo, a Torá sempre se mostrou rachada. Por quê? Por causa das tradições rabínicas e por causa da desobediência por parte dos israelitas. Não apagará a mecha bruxuleante, isso quer dizer, um pavio que está quase se apagando. Sabe aquele paviozinho que vai quase se apagando?
Então isso faz menção a Ruach HaKodesh, ao Espírito Santo, que estaria se apagando no meio daquele povo por causa das suas transgressões. Para variar, o sistema religioso dá a versão de que o Mashiach estaria reconhecendo a fragilidade humana. Não é isso. Tá? Então, qual é a revelação por parte do Criador? O Mashiach tão aguardado pelos irmãos judeus, que na verdade é o anti-Mashiach, ele virá para quebrar de vez com a cana rachada, quer dizer que ele vai dizer que a Torá não é mais válida. Isso soa algo bem familiar com o sistema religioso, né? Então ele vem para destruir de vez, terminar de quebrar a cana que já está rachada e vai terminar de apagar essa chama, né, que já está fraquinha, né? A chama da Ruach HaKodesh. É por causa disso que o livro de Isaías deixa bem clara essa questão. Então, essa é a revelação, tá? Porque o Mashiach, ele disse que ele não veio para quebrar a Torá. Ele não veio para anular, ele não veio para abolir, mas ele veio para cumprir a Torá. E foi isso que ele fez. Em todo tempo ele cumpriu. Quem, através, né, dos seus servos malignos que se adentraram no sistema religioso e também adentrou na mente dos irmãos judeus, que eles dizem que o Mashiach anulou a Torá. Jamais, irmãos, jamais, de forma alguma. Assim como também, né, o apóstolo Paulo, né, Shaul Hachalia, também não anulou a Torá, porque o próprio apóstolo Paulo diz que a Torá, ela é perfeita, ela é santa e ela é justa, tá? Vamos continuar aqui. Não vacilará nem desacorçoará até que estabeleça o julgamento na terra. Muitos irmãos, né, pensam que essa questão da volta, da promessa do retorno do Mashiach, que isso é o conto da carochinha, né, que é um conto de fadas, que isso não vai acontecer, né, é como se o Mashiach não tivesse esse poder, né, mas ele não vai vacilar, ele não vai desacorçoar, ele não vai desistir, até que ele estabeleça o julgamento na terra. Na sua lei, na sua Torá, as ilhas põem a sua esperança. Né? Aqui eu vejo as ilhas põem a sua esperança como a própria coisa criada, né? Que aguarda, né? Por este momento. Assim diz o eterno Yahweh, que criou os céus e os estendeu, e fez a imensidão da terra e tudo o que dela brota, que deu o alento aos que a povoam e o sopro da vida aos que se movem sobre ela. Eu, Yahweh, te chamei para o serviço da justiça. Então aqui eu botei vários versículos que comprovam, né, que o Pai chamou ao Mashiach para essa justiça. Então, no livro de João 3,17 diz assim: porque o Eterno enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. João 5,23, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Então, isso aqui cabe muito bem, irmãos, para os irmãos judeus. E se tiver algum irmão judeu assistindo a esse estudo, a este vídeo, isso aqui, nós não estamos aqui no intuito de criticá-los, mas de ajudá-los a perceber. O servo sofredor aqui não é Israel, é o Mashiach, Yahushua, que já veio, que morreu no madeiro, mas ressuscitou, tá? Porque os irmãos judeus, eles são os guardiões da Torá, fazem isso muito bem, com exceção de que seguem muitas leis, tradições, né, legalistas. Só que tem um porém, de nada vai adiantar eles seguirem à risca a Torá, tá? Se eles não honram o filho, tá? Porque quem não honra o filho, automaticamente não honra o pai que o enviou. Então é como se tudo isso, todas essas questões que eles praticam, né? No judaísmo, isso tudo é nulo.
porque eles não estão honrando ao filho e, consequentemente, não existe honra ao pai. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Então, isso tudo é para confirmar a palavra que diz aqui: eu, Yahweh, te chamei. Chamei quem? Israel? Não, não é Israel. Aqui está falando, é Yahushua quem está falando aqui no livro de João 5,30. Eu e Yahushua, não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo. Por que o juízo do Mashiach é justo? Porque tudo que ele fala procede do Pai, e o Pai é a justiça, o Pai é a própria justiça, né? Porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. João 5,30. Outro versículo: e o Pai que me enviou, tá? Ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer. João 5,37. E Yahshua respondeu e disse-lhes: a obra do Eterno é esta, que creiais naquele que ele enviou. João 6,29. Creiais, né? A gente tem que crer no Filho, tá? Temos que crer no Filho. E Yahshua lhes respondeu e disse: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. João 7,16. Mais uma vez confirmando aqui. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo, e se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. João 8, 15, 16. Continuando a leitura aqui. Tomei-te pela mão e te modelei. Eu te pus como aliança do povo, tá? Mais um comentário aqui. Jeremias 31, 31. Eis que dias vêm, diz Yahweh, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Essa aliança foi feita, né, por intermédio do Mashiach. Como luz das nações. Como luz das nações, irmãos. Vamos ver aqui vários versículos que falam de luz. Que o Cristo devia sofrer e que, sendo o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. Atos 26, 23. Infelizmente, o povo de Israel não conseguiu ser luz das nações. Tá? Apesar que, quando a gente fala um povo de Israel, irmãos, nós entendemos hoje que não se limita àquele espaço territorial do Estado de Israel. Nós temos israelitas esparramados nos 4 cantos, né, em todas as nações, tá? E eles, infelizmente, né, irmãos, eles não conseguiram. E isso é exemplo hoje na própria nação de Israel, tá? Porque existem irmãos lá que dão esse testemunho, que é um lugar de muito paganismo, de muita idolatria, de muito pecado, tá? Então, até hoje em dia, se como os irmãos judeus dizem aqui que esse servo sofredor é Israel, então tem algo errado aqui, porque Israel não conseguiu ser luz das nações, tá? Então aqui, o povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz. Aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Mateus 4,16, né? Falando do próprio Mashiach. Havia em Jerusalém, preste atenção nesses versículos aqui, irmãos, um homem cujo nome era Simeão ou Shimeon. Este homem era justo e temente a Yah, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pela Ruach HaKodesh, pelo Espírito Santo, que ele não morreria antes de ter visto o Mashiach de Yahweh. Então, para este homem aqui, o Todo-Poderoso prometeu para ele que ele não veria a morte antes de ter visto o Mashiach.
E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Yashua para com ele procederem segundo o uso da Torá, veja bem, a família do Machia, eles cumpriam a Torá na sua totalidade. Ele então o tomou em seus braços e louvou ao Eterno e disse: Agora, Iá, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória de teu povo Israel. Irmãos, a partir destes versos aqui, que está em Lucas capítulo 2, do verso 25 ao 32, não tem dúvidas de quem é o servo sofredor. Este homem aqui, Simeão, tá? Foi prometido então para ele que ele não morreria antes de poder presenciar, que os seus próprios olhos iriam ver a luz das nações, tá? E ele disse, né? Pode despedir o teu servo, pois os meus olhos, né? Viram onde que diz aqui? Já os meus olhos viram a tua salvação, né? Então, Yashua, né? A salvação que vem de Yahweh. Amém, irmãos? É muito lindo, sabe? Quando a gente estuda as Sagradas Escrituras, irmãos, não tem engano. A fim de abrir os olhos dos cegos, tá? Aqui, literalmente, ele abriu os olhos dos cegos físicos e espirituais, tá? A fim de soltar do cárcere os presos e da prisão os que habitam em trevas. Aqui também coloquei alguns versículos que dizem assim: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. 1 Pedro 2:24. Então, essa prisão, esse cárcere, irmãos, é o próprio pecado, tá? Nós estávamos condenados a essa prisão eterna, né, da prisão do pecado. E o Machia, ele veio, né, através do sacrifício ali que ele fez naquele madeiro, nos trazer esta cura, né, esta libertação, nos tirar dos grilhões do pecado. Respondeu-lhes Yashua: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. João 8:34. Os que habitam nas trevas, eu sou Yahweh, este é o meu nome. Não cederei a outrem a minha glória, nem a minha honra aos ídolos. As primeiras coisas já se realizaram, agora vos anuncio outras novas. Antes que elas surjam, eu vou-las anuncio. Amém, irmãos? Então, vamos parar esse primeiro vídeo por aqui. Então, já tivemos um entendimento irrefutável de quem é o servo sofredor de Isaías 42, neste primeiro canto do servo. Amém, irmãos? Shalom.